Assim como nós conversamos no encontro passado, fiquei de trazer a vocês 6 pontos fundamentais para desenvolver uma boa campanha. E nós vamos começar pelo mais polêmico deles, que é os ingredientes para a derrota. Eu sou o cara. Você já ouviu falar no tal do cara? O cara está em todo lugar. Esse cara normalmente é aquele candidato que tem a autossuficiência, que se diz capaz de organizar toda uma campanha, que sabe exatamente o que dizer, como dizer, quando dizer, e não dá atenção muitas vezes à equipe especializada que é contratada para determinar os caminhos para aquele pleito. Então, primeira coisa que se faz numa campanha, além de fazer aquela pesquisa quantitativa e também necessariamente, muitas vezes, a qualitativa, nós também aproveitamos esses dados para fazer mapeamento do perfil do candidato. E nessa análise qualitativa, nós identificamos esses pontos frágeis. Porque quando o candidato constrói uma solidez enquanto liderança, ele passa a ter uma crença do fortalecimento de uma blindagem que muitas vezes não existe. É muito fácil numa campanha, às vezes, você desconstruir uma blindagem que, na verdade, é uma máscara para aquela imagem daquele verdadeiro eu. Esses ingredientes para a derrota, muitas vezes, são compostos exatamente de elementos explosivos, perigosos. Um deles, por exemplo, é o narcisismo. É acreditar que ele é a melhor pessoa, que ele tem o melhor discurso, que ele é o mais bonito, que ele é o mais capaz, e aí nós já temos um princípio para o fracasso. Por que o cara é tão perigoso no processo eleitoral? O eleitor tem várias características, ou seja, vários tipos de eleitores. Um deles é o formador de opinião, e outro, aquele que compõe a massa, muitas vezes aquele chamado voto popular, que estão em camadas diferenciadas em relação à análise crítica do cenário. Não precisam de muitos fatores determinantes para justificar o porquê votar. Às vezes a influência de uma única informação, ou de uma única pessoa, ou de uma referência, acaba fazendo com que essa pessoa vote em um determinado candidato. E temos o formador de opinião, com uma característica mais crítica, mais ácida, que observa os detalhes e que muitas vezes, para mudar o voto, precisa de uma fundamentação. Uma dessas razões da mudança do voto pode ser o perfil do candidato. Se ele não transparecer capacidade, se ele não transparecer humildade, se ele não transparecer respeito, então o formador de opinião pode sim mudar o seu conceito em relação àquela pessoa. O formador de opinião tem a capacidade de influenciar o outro perfil de eleitor. Então muitas vezes você tem na massa o volume do voto. Por isso você muitas vezes pega um candidato que lidera as pesquisas, mas tem um reduto eleitoral mais voltado para a massa. E nós temos então outro perfil de eleitor que muitas vezes não é o que votaria naquele candidato. Mas no momento oportuno, quando ele entra em ação, propagando o que ele pensa sobre o candidato, aí ele movimenta o voto da massa. Aí está o risco. Por isso nós precisamos cuidar com os ingredientes para a derrota. E um dos ingredientes é o tal do cara. Então, se nós não cuidarmos desses detalhes no processo da campanha eleitoral, nós podemos ter a desconstrução da imagem do candidato, que muitas vezes está liderando a pesquisa, mas que tem essa segurança de que ele está tão bem e ele é tão bom que nada pode atingi-lo. Então é preciso respeitar o adversário, é preciso ter a capacidade e a humildade de admitir as fragilidades e fazer esse prévio mapeamento para não sofrer as consequências posteriores. E a pior delas é a derrota.